Mas eu queria antes, até para que a gente chegue na questão de segurança, né? Hoje eu ia para uma reunião lá no Assis da Uzibraz, 7h30 da manhã, Ciro e Roberto, e ia ali pela Praia do Futuro, quando do meu lado aqui, uma moça que vinha numa bicicleta, o cara chega, derruba, leva, tira o colar dela e sai correndo para a favela. Então, eu acho que esse problema de segurança hoje é realmente o problema que mais preocupa a gente, né? E, Roberto, você chegou, você vai trabalhar também aqui, vai falar também aqui. O Roberto é o... Medicina, não, sobre medicina não. O Roberto, ele sabe disso, que na última eleição... Oi? Mais alto, tá bom. Então, o Roberto, ele sabe que na eleição que ele disputou para o governo, eu não votei nele, ele sabe disso, mas todo mundo que vinha conversar comigo sobre a eleição, eu dizia, dos 3 candidatos, não há nenhuma dúvida que o candidato mais bem preparado é o Roberto. Se a gente fosse contratar o CEO para a nossa empresa naquela hora, ninguém teria dúvida de que o Roberto era o nome para ser o CEO da empresa, né? Ele sabe muito bem disso, que eu não votei nele, mas que eu sempre fiz esse testemunho, que era o candidato mais bem preparado. E a vez dele vai chegar, tenho certeza. Mas como ele chegou atrasado, ele vai trabalhar aqui também. E é sobre segurança, Roberto. Segurança, repressão ou prevenção? O que é? E depois vamos falar um pouquinho sobre segurança, porque eu acho que esse tema realmente vai ser o tema de 2026. Primeiro dizer que o conselho que escolheu o CEO me vetou logo de cara, viu? Eu fui o 3º colocado no processo de seleção. O Red Hunter não funcionou muito bem, não. Queria parabenizar você, Geraldo, por essa iniciativa. É a segunda que eu venho. É um privilégio estar cercado de tantas pessoas interessantes do Estado, empreendedores, políticos, enfim, gente que pensa e se preocupa com o Ceará, em especial de ouvir sempre a inteligência, né, fulgurante do Ciro e as suas ideias próprias, né, seus pensamentos, que são muito raros cada vez mais na política. Os políticos cada vez menos são capazes de produzir ideias próprias, né? Então, quase sempre tomando emprestado dos outros. Mas esse debate, essa pergunta que você me fez hoje, Geraldo, eu ontem respondi a um jornalista, eu estava na Câmara Municipal, até o Marcelo estava lá, e ele fez uma pergunta semelhante, se a minha posição era a favor do enfrentamento das facções ou da aposta da prevenção. Mais uma vez, me desculpem os simpatizantes, mas mais uma vez o PT, do alto da sua incompetência em governar e resolver problemas, entendeu que era politicamente interessante, né, criar uma narrativa de conflito, né, de posicionamentos, né, como se a segurança fosse, a solução fosse excludente, né, fosse de uma natureza ou de outra, né, para poder, mais uma vez, simplificar os problemas complexos. Esse é um dos problemas mais complexos do Brasil. Nesse momento, eu acho que, para além da economia, é o mais complexo do país, né? Então, minha resposta é, obviamente, as duas coisas, né? É preciso que haja um duríssimo enfrentamento. A gente não vive mais o tipo de crime que a sociologia do passado explicava, que era produto da pobreza, da desigualdade, né? É também hoje, certamente, consequência disso, mas tem hoje uma natureza, né, de explicação muito mais complexa e uma gravidade hoje de repercussão econômica, humana, social, antropológica, também muito mais séria do que o crime de 20, 30 anos atrás. Do sequestro, do assalto ao banco, do latrocínio. É um crime de natureza nacional, né, até internacional, com organizações extremamente inteligentes, muito mais inteligentes e antecipadamente inteligentes em relação ao Estado, com uma enorme capacidade financeira, com uma capacidade, inclusive, de arsenal militar e de enfrentamento também muito maior do que a do Estado. Então, isso tem destruído, inclusive, a vida nas comunidades. Hoje deixou de ser um negócio sobre drogas,
né? O crime hoje é até sobre drogas, mas é sobre o poder exercido dentro das comunidades, o poder sobre as pessoas, sobre a entrada e saída das pessoas da comunidade, sobre a circulação de mercadorias, em alguns casos, né, sobre a proteção, o pseudo-proteção que é dada a algumas atividades, ao escambo, né, do gás, da internet. Então há hoje uma nova natureza do crime, poderosíssima, que definitivamente não vai ser resolvido com um discurso ou com outro, né? É preciso que a gente tenha a emergência da ação de um combate inteligente, armado, capaz de antecipar os movimentos, de acompanhar o crime financeiro, associado, obviamente, né, a uma política social de oportunidade à nossa juventude, né? Mas por muito tempo a gente acreditou que só investir em educação seria o melhor remédio para prevenir a violência. E não que isso não seja uma verdade, né? Mas isso solitariamente não resolve o problema do fenômeno das facções hoje no país. É preciso que a gente tenha ideias novas e faça o Estado caminhar, né, pelos dois caminhos, pelo caminho do enfrentamento duro, intolerante, e do outro lado, obviamente, né, de políticas sociais inclusivas e de oportunidade à juventude vulnerável. Hoje, queria terminar por aqui, já estou falando demais, o estado do Ceará, a gente sabe disso, mas é bom lembrar, a gente é o terceiro estado com a maior taxa de homicídios do país. A gente, no Nordeste, só ganha da Bahia. E só para não parecer que é um discurso de interesse ou casuísmo nosso no estado do Ceará, a Bahia é governada pelo PT há 20 anos. O estado do Ceará, que está quase chegando na Bahia, há pouco mais de 10 anos. Hoje nós temos problemas básicos de infraestrutura policial, até pelo exercício da oposição que chegam. Falta viatura policial em médias e grandes cidades do interior do estado do Ceará. Quase metade da frota ou foi cancelada por um contrato de aluguel ou está em manutenção em relação à frota original que nós tínhamos há poucos anos atrás. A despeito dos anúncios recorrentes de aumento de concurso, o efetivo ativo tem diminuído de tamanho, porque esses concursos são produtos também de muita gente que está indo para a reserva. A verdade é que falta hoje policial militar, falta hoje viatura, falta hoje delegado, delegacia e inspetor, falta o básico. Imagina inteligência e muito menos disposição, coragem, moral, autoridade para enfrentar as facções do estado do Ceará. Então o PT aqui, como no Brasil, resolveu, né, tentar ganhar o povo na conversa. Em parte na propaganda da TV, animada, colorida, cheia de sirene. E do outro lado, né, tentando, né, desqualificar a crítica que é feita ou respondendo, no caso o governador, com notas completamente sem nenhuma consequência. Já que nem a fala dele é capaz de transmitir segurança à população que ele lidera, ele resolveu agora, distantemente, resolver, né, a sua presença, pseudo-presença no problema através de notas frias, né, completamente distantes e descomprometidas com o enfrentamento às facções. Aqui no Ceará, minha gente, o fenômeno está tão grave que ele chegou em duas dimensões que são próprias do Ceará hoje. Uma, o Ceará hoje vive o drama humanitário de ter a cada 3 dias uma família expulsa da sua própria casa pelas facções. A cada 3 dias uma família é expulsa de casa por uma facção. Isso acontece na zona rural, no interior do estado, não é mais só um fenômeno da periferia de Fortaleza, é do Ceará inteiro. E o outro é que ela caminha hoje de mãos dadas, de forma conivente e leniente com a liderança da política do estado do Ceará. Dia 2 de dezembro vai fazer 1 ano que um prefeito eleito da cidade de Choró foi aberto inquérito, foi feito pedido de prisão por lavagem de dinheiro de uma facção para poder financiar campanhas eleitorais em troca
da manipulação de licitações para serviços que ele e a sua rede prestavam a esses municípios. Isso envolve dezenas de municípios do estado do Ceará. E esse prefeito, que é da base, ligado umbilicalmente a pessoas importantes, hoje andava de mãos dadas com pessoas importantes do governo do estado, por uma razão completamente inexplicável, continua solta. E esse assunto é razão de medo, né, Heitor? De um absoluto receio do governo de pelo menos falar e dar satisfação sobre esse assunto. Quando eu ouço o governador falar de impunidade, de legislações mais duras, e a gente assiste ao Palácio da Abolição cercado pela lama, né, desse pior tipo de corrupção, que é a corrupção andando de mãos dadas com o crime organizado, a gente assiste a um Estado que perdeu a moral e a capacidade de dar exemplo. A gente assistiu em Goiás, o Ciro conversou com o Caiado, a gente bateu um papo com o Derrite, né? A gente tem conversado com algumas pessoas que têm promovido resultados diferentes. Em todos os casos aconteceram fenômenos em comum. Primeiro, a autoridade maior do Estado encara esse fenômeno como algo incomum e não como explicação de que é assim no Brasil inteiro. Pode ser assim no estado tal, B, C e D, mas aqui no meu estado vai ser diferente. Foi assim que começou o processo de Goiás, que tinha 4 das 20 cidades mais violentas do Brasil, lá em Goiás, há 10 anos atrás. Hoje não tem nenhuma. E o Ceará tem 5 das 20 e tem a mais violenta, que é Maranguape, de todas, a nossa bucólica Maranguape. Então, infelizmente, aqui no Ceará tem faltado aquilo que é o primeiro passo e meio óbvio. A autoridade maior do Estado chamar para si, com coragem, disposição, com garra, com destemor, né? Inclusive destemor político, do risco político que se corre ao enfrentar um problema dessa natureza e não produzir resultados satisfatórios. Porque isso é uma hierarquia, ou que inspira ou que corrói a moral da tropa, a moral do povo. E, infelizmente, no tema que deveria unir a sociedade, porque assim, é um tema que cabe a todos nós, né, e que é importante a todos nós, a gente assiste ao governo tentando dividir o problema. O deputado Cláudio Pinho, que está aqui, deputado de oposição, pediu semana passada uma CPI para investigar especificamente a expulsão de famílias das suas casas pelas facções. Não era uma CPI contra o governo. Não era uma CPI de natureza da investigação de um caso de corrupção. Era uma CPI para investigar as facções. O que aconteceu, Ciro? Você sabe bem disso. 48 horas depois, se apresentou, se apreciou, se votou e aprovou no mesmo dia uma proposta de emenda constitucional que aumentava o quórum mínimo para se fazer uma CPI para evitar a investigação de um fenômeno social que envolve até o governo, mas que envolve, na verdade, dezenas de milhares de famílias que muitas vezes estão pagando ainda a prestação do seu Minha Casa Minha Vida e perderam o direito de morar na sua casa, que ele ainda está a dever, né, o pagamento dela. Então, enfim, essa coisa a gente tem que aprender. A gente vai fazer um seminário agora em dezembro, organizado aí pelo partido, pela União Brasil, trazendo experiências nacionais que estão dando certo. Mas assim, o mais importante de tudo isso é que, a despeito de eu ter feito críticas, esse é um assunto que precisa mais do que nunca unir a sociedade cearense, e se une isso por liderança, por projeto e por um pedido, assim, sabe, generoso de envolvimento de todas as partes interessadas, porque as respostas não são simples, mas são possíveis, porque elas estão acontecendo aqui no Ceará. O mais triste, sua pergunta eu sei que foi uma provocação, é assistir essa turma tentando agora dividir o país entre uma escolha estúpida, porque ela não existe, sobre a solução do problema. Agora a grande guerra é porque o Derrite, o secretário de São Paulo, assumiu a relatoria da lei que transforma as facções em terrorismo. Esse é o incômodo do governo. O incômodo do governo não é a segurança em si, não é a violência. É a possível
vitória política da oposição ou a possível capacidade da oposição propor algo que o governo não conseguiu. Enfim, é lamentável o que estamos assistindo e é preciso que, como disse o Ciro, que 2026 aconteça para a gente se desvencilhar dessas questões todas que são complexas, mas são possíveis de serem resolvidas.